Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do nosso programa Café e Negócios, que é produzido pelo Núcleo de Comunicação da UNORTE e é publicado em nossas redes sociais e no YouTube. E hoje nós temos aqui a presença de uma pessoa muito importante, que é coordenadora do curso de Engenharia Civil aqui da instituição, a nossa querida Ana Paula Fuji. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Vanise. Estou muito feliz de estar aqui hoje e o nosso bate-papo será promissor. Com certeza, Ana. A Ana Paula é engenheira civil, né? Tem mestrado também pela Unesp, já trabalhou na área, numa construtora. Conta um pouquinho pra gente já, um pouquinho desse teu direcionamento, eu sei um pouquinho da tua história, né? Como é que você foi para a área de construção civil? Pois é, Vanise. Na minha família somos em 2 mulheres e meu pai sempre teve construtora. Então, minha irmã não quis seguir o ramo, fez letras e foi morar em Londres já há 26 anos. E como caçula, precisava ajudar a família, né, nos negócios e como que eu poderia trabalhar com ele. E eu lembro certinho que eu tinha dúvidas, né, qual carreira seguir. Mas eu admirava muito o que meu pai fazia e gostava muito de acompanhá-lo, porque desde pequena eu ia às obras com ele. Então, aos pouquinhos, e como eu sempre gostei da área de exatas, aos pouquinhos eu fui escolhendo a minha profissão, que é engenharia civil. E depois disso, que eu passei na Unesp, Ilha Solteira, e decidi fazer meu mestrado lá, quando eu retornei, eu fui trabalhar na empresa, né, na empresa familiar, que é uma empresa que trabalha na área de pavimentação, tubulação, saneamento básico. E comecei a dar aula na UNORTE. E aí se apaixonou pela área acadêmica. Nunca me imaginei professora, minha irmã é professora. Nunca me imaginei lecionando e me apaixonei, me identifiquei e hoje dedico boa parte do meu dia a dia lecionando e coordenando o curso de Engenharia Civil. Deixa eu só perguntar uma curiosidade, como que era na sala de aula, assim, a proporção normalmente na parte de Engenharia Civil a gente vê muito público masculino. Na faculdade nós éramos em 50 pessoas, dentre as 50, 10 eram mulheres e 40 homens. E hoje a gente já vê bem invertido isso, a gente já tem uma proporção igual, né? Uma igualdade entre mulheres e homens, e eu percebo na instituição, quando as pessoas chegam e veem, né, que uma coordenadora é mulher. Coordenadora de engenharia. E aí eles falam, nossa, que legal, que interessante, né? Como que foi sua carreira? Aí começam a me pesquisar, me perguntar como que eu comecei, se eu sofri preconceito, como que foi, como que é meu dia a dia. Há muita curiosidade nesse sentido. E é interessante porque eu vejo muita mulher em obra. Quando eu comecei, não tinha. As mulheres, elas iam mais para a área de projetos. Então, hoje, vendo as meninas tocando obra, né, e produzindo tão igual, ou às vezes até melhor que os meninos, eu fico muito satisfeita e feliz vendo que as mulheres estão ganhando espaço dentro da engenharia, que não é fácil, né, é um meio mais masculinizado mesmo. Mais pesado, né? Mais que exige um pouco mais. Isso. E a gente vê que é um setor que está crescendo, assim, já teve um boom alguns anos atrás, depois deu uma certa estacionada e agora ele volta a crescer. Inclusive, eu estava olhando em relação aos números, né? No ano passado, retrasado, cresceu bastante, cresceu até mais do que o PIB. Esse ano também, só que um pouco menos até do que o ano passado. Como que você vê essa perspectiva para a área de engenharia civil? Em 2008, 2007, finalzinho de 2007 e 2008, a gente teve um boom muito grande, onde no Brasil faltou cimento, faltou aço. E eu tive fábrica, eu trabalhava numa fábrica, a fábrica ficou parada por semanas por falta de material, né? E depois a gente viu essa falta de serviço, de mão de obra. Depois houve manteve-se, né, esse patamar. E em 2016, né, estávamos sofrendo impeachment, houve uma crise muito forte no Brasil. E aí houve uma desaceleração muito grande. Quando ocorreu essa desaceleração do governo mesmo, da economia, foi quando a gente sentiu, as construtoras sentiram muito
esse problema. E aí eu percebi já na instituição, na faculdade, a falta de busca das pessoas, os jovens, interesse em cursar engenharia. Então hoje a gente sofre um desinteresse pela área, que né? vem desde essa época, e uma falta muito grande na obra. Então eu recebo diariamente de empresas pequenas, médias e grande porte pedidos de estagiários recém-formados e a gente não consegue atender essas empresas porque, né, a demanda está maior do que a oferta. Quer dizer que a gente pode imaginar assim, que já está faltando profissional e daqui a algum tempo vai ter uma defasagem ainda maior. Já está faltando. O mercado já absorve tudo que está saindo, né? Tudo que todas as pessoas que estão formando, não está ocorrendo um desemprego nessa área de construção civil, saneamento, pavimentação, grandes obras, não está ocorrendo isso. Então, logo, logo a gente vai ver essa retração de procura, né, pelos jovens na engenharia e um acometimento de ter que importar uma mão de obra de fora, né, como aconteceu já no passado, como aconteceu. Inclusive, você na instituição também coordena essa parte de convênios que a gente tem internacionais na parte de especialização das engenharias, não é isso? Isso. No ano de 2023, nós assinamos convênio com várias instituições de fora do país, Colômbia, Equador, Peru, e recentemente a gente firmou um convênio com o Colégio de Engenheiros do Peru, que é o equivalente ao CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia que nós temos no Brasil. Através desses convênios, a gente vai poder oferecer cursos lá fora, no exterior, aqui no Brasil, ter uma permuta de professores, de docentes, né, uma transferência de informação, tecnologia. Isso é muito importante para nós, porque são países, esses países que eu citei, são países que têm uma engenharia bem evoluída. Então, para nós, em termos de pesquisa acadêmica, em termos de pesquisa para mercado, né, novas tecnologias construtivas, vai ser muito importante e interessante fazer parte disso. Estou muito feliz. A faculdade me permitiu vivenciar essa experiência tão gratificante. E aí a ideia é trazê-los para cá e também levar os professores daqui para lá, ter essa A ideia é ter esse intercâmbio de conhecimento, trazer os professores de lá, engenheiros de lá, do Peru, da Colômbia, e levar professores nossos para lá, né, trazer os alunos deles, levar nossos alunos. É uma riqueza de conhecimento. Essas viagens que nós realizamos foram 20 dias de expedição. É um conhecimento, né, que você tem, que se você está na sua cidade, você não vai ter essa vivência. Mesmo então, que a gente pesquise pela internet, é diferente. E a gente quer trazer isso para o nosso aluno, né, e para os alunos deles de lá também. Tem alguma possibilidade, por exemplo, de haver também intercâmbio de profissionais? Por exemplo, quando você fala que vai haver uma defasagem de profissionais aqui para nós, né, que o mercado está gerando uma demanda e nós não temos... não estão em processo de formação, quer dizer, vai faltar. Esse convênio vai permitir trazer também, você acha que é uma porta de possibilidade ali dos profissionais de lá virem por intermédio desses convênios? Eu acho que ainda é um passo que a gente vai dar, né, quando a gente atrelar esse Colégio de Engenheiros do Peru com o nosso CREA, essa proximidade que a gente pode intermediar entre os órgãos, né, do Brasil e pode ocorrer sim, né? Então, isso é um começo, é uma porta que está se abrindo para nós aqui da região, né? Ana, me fala um pouquinho da competência, da formação, né? Então, você já tem essa relação fora, você tem convênio também com a Unesp, com outras faculdades, universidades aqui do Brasil. Como que é a formação do engenheiro hoje na área de engenharia civil, o nível de exigência, o profissional, por exemplo, a falta deles buscarem pelo curso, você acha que é uma dificuldade lá pela área de exatas, pela matemática em si, ou o desinteresse é pela questão do mercado de trabalho? Como é que você vê isso? A construção civil, ela sempre é aquecida, junto com a indústria, ela é um motor, né? Ela é o que move o país. Então, a gente nunca vai ter um desemprego na construção civil.
A gente tem essas retrações que são normais, mas um desemprego ou desaparecer a profissão, como a gente já viu em outras áreas, né, que a tecnologia acabou extinguindo esses profissionais, não vai acontecer. Mas o que eu percebo é uma dificuldade dessa nova geração entender a matemática, né? E o nosso dia a dia é matemática. Então, nós utilizamos, eu vejo pelos meus filhos, nós utilizamos a matemática, né, rotineiramente, mas a gente não percebe. Então, e os 2 primeiros anos da engenharia, de qualquer engenharia, é um ciclo básico, né? Eu falo para os meus alunos, vocês têm que passar por isso para que vocês, na verdade, vocês estão treinando o raciocínio lógico. Para a hora que você estiver na obra, né? Então, você precisa fazer um cálculo de vazão ali rápido numa estação de tratamento de esgoto, né? Você não vai fazer uma integral, uma derivada lá na hora. Você tem uma fórmula, né? Você tem meios. Mas eu brinco que você essa tem que entender o raciocínio para chegar lá. Ela te treina, né? É um treino de raciocínio lógico. Você vai treinando, porque a matemática é um treino, né? Então, cada vez que você treina, é como o físico nosso, né? Quanto mais a gente treina o físico, né, melhor a gente vai desenvolvendo. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, esses 2 anos são os anos de preparo, né? Para que você possa, nos outros 3 anos, desfrutar aí de ver mesmo a engenharia civil no dia a dia. Mas eu percebo isso, e claro que a gente deveria mudar a nossa matriz, a nossa unidade curricular, tudo que a gente tem, né? A gente tenta melhorar, mas muita coisa a gente está travado no governo, né? A gente tem que seguir diretrizes que são impostas pelo governo, né? Então, a gente tem a vontade, a necessidade de mudar, de melhorar, de trazer inovação, né, nessas disciplinas, mas nem tudo a gente consegue fazer. Mas você consegue, por exemplo, a aplicação dessas tecnologias, né, no curso. Atualmente, nosso curso, eu sei que a gente tem um laboratório maker agora, a gente tem um laboratório de concreto, a gente tem estruturas aqui na universidade, por exemplo, para que o aluno já coloque em prática os conhecimentos. E isso que é gostoso, né? Quando ele vai para o laboratório, faz um concreto, ele vai e faz uma maquete, vai e trabalha com um robozinho, né? Vai para o laboratório maker, faz uma impressão 3D. Então, tudo isso é uma atividade que o aluno faz, né? De forma mais natural, mais leve. E esses conceitos que a gente lá atrás, no começo de matemática e física, a gente acaba levando esse conceito para essa parte mais específica, que é a hidráulica, a construção civil, a pavimentação. A gente tem que ter esse talento de falar assim, olha, você precisa da matemática básica, é necessária a física, a gente precisa se aprofundar, mas isso vai ser necessário para você lá na frente de outra maneira, né? Mais para frente. Que vai ser. E também, eu vou falar assim, como na administração, ela dá uma gama muito grande de oportunidades. Eu acho que na engenharia civil também, né? Como você falou, ele pode se direcionar para várias áreas depois de formado, até de especialização mesmo, para atuar profissionalmente, não é? Também, ele pode trabalhar na iniciativa privada, ele pode trabalhar na iniciativa pública. A iniciativa privada, você pode trabalhar nas 5 grandes áreas, né? Que é a parte de construção civil, a parte de materiais, depois você pode trabalhar a parte de transportes, que envolve portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. Você pode trabalhar a parte de geologia, que envolve a parte de solos, a parte de águas, que envolve a parte de tratamento de água, de esgoto. Então, assim, é uma gama muito grande que pode trabalhar na iniciativa pública, até prestar um concurso público, trabalhar em prefeitura, órgão estadual, órgão federal. Então, é bem abrangente a engenharia, né? E a gente trabalha muitos pré-requisitos na faculdade para que você se torne um profissional completo.
um administrador de obras. Sim, com certeza, que possa colocar em prática toda essa gama de conhecimento, né? Então, o nível de exigência, vamos pensar assim, eu olhando assim, eu acho que tem que ser compatível com a exigência do profissional. Eu vi recentemente um projeto de lei, né, que, enfim, no Rio de Janeiro, para reduzir, que a parte de matemática, de cálculo era muito difícil para muitos alunos, principalmente os alunos cotistas, né? E a proposta era reduzir a exigência, né? E fiquei questionando em relação a como é que vai formar esse profissional depois, né? Então eu vou exigir menos, porque a matemática, né, no caso, o argumento lá era que causa uma discriminação. Mas como é que você forma um profissional exigindo menos? Como é que ele vai fazer um projeto depois? Exatamente. É mais fácil a gente sanar os problemas que deveriam ter sido sanados antes, né? Na educação básica, na educação fundamental, que deveria ter sido ensinada essa matemática de uma maneira mais fluida, mais gostosa para esses alunos, né? Então eu visito muita escola de ensino médio e às vezes eu fico horrorizada como é ensinado, né? Eu falo, tem que ser uma maneira lúdica, traumatiza. Não é? Eu vejo que existe é muito ainda decorar. Não, ela tem que ser entendida, né? E no sentido assim de vir trauma, é um trauma mesmo assim. Parece que a matemática é o mais difícil. É a vilã. Por ser, assim, algumas pessoas realmente terem um pouco mais de dificuldade, mas aquilo contamina, né? As pessoas falam, nossa, matemática é difícil. E aí isso gera esse bloqueio. Talvez o medo seja até maior do que de fato a dificuldade, não é isso? E aí não quer estudar, né? Aí já tem todo aquele, o nosso cérebro já vai entendendo que você nunca vai aprender mesmo, né? Então a gente primeiro tem que quebrar esse estigma, tornar realmente a matemática mais aplicada, né? Os professores lá do comecinho já tornar isso mais gostoso. E aí, para quando o aluno decidir se vai para essa área, né, mais exatas, se ele tem talento ou não, não importa, ele tem que estudar, né? E muitas vezes, eu não tirava, minha maior nota não era matemática, era em biologia, né? E eu nunca me vi na área de saúde. Mas eu gostava, então meu talento não era matemática, mas eu gostava tanto de estudar e me desafiar a aprender que eu me preparei para poder seguir a carreira familiar, né? Mas nesse sentido. E aí acho que, assim, culturalmente mudar essa percepção que a gente tem, né? No caso, como você falou dos seus filhos, assim, no dia a dia a gente lida com números, com contas, com desafios, com lógica, muitas vezes sem se dar conta, né? E as crianças, no desenvolvimento delas, não têm essa percepção, essa orientação, né? Ou mesmo esse tratamento ali com os professores, de mudança dessa perspectiva, né? Eu vejo a educação dentro de casa, né? Já começa com a educação financeira, né? Os pais ali já vão estimulando a criança a gostar. Meu filho, por exemplo, mais velho, gosta de cozinhar, então já vai estimulando, né? Receita, proporção, quantidade. Então tem muitas maneiras que o pai pode ajudar, né? Numa simples brincadeira na piscina, você já explica o que é volume, né? Dentro de casa você já olha, já explica o que é uma área. Então são coisas simples, mas que a gente não percebe no nosso dia a dia, até pelo número de tarefas que a gente tem, né? Todo mundo trabalha, tem família, né? E tem que manter o corpo saudável, a cabeça saudável. Então a gente tem tanta atribuição que às vezes no dia a dia não percebe que coisas simples você já poderia estar ensinando o teu filho, né? E mais do que isso, né? A gente está falando só de matemática, mas muitas vezes a gente poderia estar ensinando tantas outras coisas, né? Nessas atividades, como ética, né? Educação. Verdade. Então eu estou vendo que a gente está deixando de ensinar muito, né? E só deixando para a escola. E a escola não tem essa função de educar, né? Então a gente... E aí gera esse distanciamento, né? Eu vou falar por mim, por
trabalhar mais à noite, as aulas são à noite, né? Então, durante o dia o filho está na escola e à noite eu não estou em casa. Então, o período que a gente está junto é à tarde, nem todas as tardes também eu estou em casa. E talvez esse fato de não estar todo momento, ter mais tempo junto, né? Aí a necessidade e aí como você falou, estar atento, pelo menos eu busco isso também, né? Quando está junto, está realmente ali, vivenciando, aproveitando e compartilhando, né, essas informações sobre ética, sobre matemática, sobre biologia, sobre o contexto, né? Eu troco com meu filho também, que está no ensino médio, o que ele aprende, ele traz para a gente acaba discutindo em família e comentando com a minha filha mais nova, mas acho que é uma forma de ter essa troca de informação, aprender junto, né? E valorizar o que eles estão aprendendo na escola. Exatamente. Eles têm muita informação, né? Uma geração cheia de informação. Então, só que eles não sabem o que fazer, né? Com tanta informação que eles têm. E eles têm uma ansiedade, né? Em ter tudo na hora, no mesmo momento. Então, eu vejo em casa também essa dificuldade, né? De acalmar a ansiedade deles, porque tudo que eles querem, eles colocam no Google. Muito fácil. Então, é tudo muito fácil, né? Então, controlar essa ansiedade deles, né? Esse acesso tão fácil à internet que eles têm, mas também não colocar numa bolha para que ele aprenda, né, um pouco tudo que ele vai aprender no mundo, é natural. Não é só o que está no Google ou no chat GPT que vai responder. Ana, conta um pouquinho dessa questão da formação, o impacto disso, né, assim, no mercado, uma má formação ou uma defasagem, por exemplo, na área de cálculo mesmo ou de lógica, né? Você tem alguma experiência para compartilhar? Exatamente, o que eu percebo, Vanise, é assim, na minha geração, quando eu me formei há quase 20 anos atrás, as pessoas, eu tive amigos que seguiram diversas áreas, né? Uns foram para a iniciativa privada, grandes empresas, abriram sua própria empresa, projetista, executor, outros foram para a iniciativa pública, mas todo mundo, acho que por ser uma universidade pública e a época também, todo mundo correu atrás, né? Então, existia uma dificuldade financeira, né? E as pessoas que estavam ali tinham interesse de estar ali, sabiam do valor de estar ali. O que eu vejo hoje, não tanto na nossa faculdade, mas um pessoal que vai fazer faculdade apenas pelo diploma ou pelo status, né? Ou para assinar. Então, um perigo muito grande da engenharia é que nós assinamos uma RT, uma anotação, né? E a gente é responsável por uma edificação. Qualquer coisa que possa ocorrer naquele local é nossa responsabilidade. Então, eu brinco que o médico, ele mata uma pessoa, o engenheiro, ele mata várias, né? Então, num acidente como o Brumadinho, num acidente como está acontecendo em Maceió, são erros técnicos, erros grosseiros. Aqui em Rio Preto, né, que a gente Aqui em Rio Preto, como a gente já teve, né? Há vítimas e às vezes não há vítimas, mas a gente tem vítimas não só porque perdeu a vida, a gente tem vítimas porque perdeu tudo que tinha financeiramente, né? Perdeu a dignidade, perdeu a vontade de viver. Então, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, ela, graças a Deus que está viva, mas ela teve um impacto disso na vida dela, né? Na família dela. Isso gerou consequências graves para ela, que ela vai levar ao longo da vida. Então, o engenheiro, ele tem uma responsabilidade muito, muito grande. E, às vezes, eu vejo os jovens não levando essa responsabilidade tão a sério, né? O que eu acho é que quando a pessoa já está estagiando desde o começo numa construtora, trabalhando ali no dia a dia, ela consegue perceber isso. Ela está ali recebendo muita informação de outros engenheiros mais antigos, mais velhos, né, com mais experiência de vida, e vai passando isso. Então, é muito importante quem está numa universidade privada e que tem tempo de fazer estágio, né, porque o curso é noturno ou diurno, faça, ocupe o seu tempo, né? Não vai só aprender a técnica, vai aprender também a responsabilidade que você vai ter no futuro sobre aquilo.
É uma responsabilidade muito grande. Quem está projetando, quem está executando e quem está vistoriando, né? Quem está auditando aquela obra. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Eu passo muito isso, eu já trouxe advogados, né? Nós já fizemos vários encontros. Quando aconteceu o episódio de Brumadinho, nós fizemos um encontro na universidade, onde falamos da parte técnica do engenheiro, da parte civil com o advogado, com a parte psicológica com o psicólogo, né? As consequências que aquilo aquele problema ia trazer para a população que estava sofrendo e tão drástico que foi, né? Então, eles têm que ter essa consciência. A gente, como profissional, como professor, tem que trazê-los para a realidade, que nem tudo são flores, nem tudo é lindo. Nós, engenheiros, trabalhamos com sonhos, né? Então, eu brinco que a gente não trabalha ali com tragédia todo dia, a gente trabalha com coisa legal, com coisa bonita, que vai trazer conforto, delicadeza para a pessoa que vai morar ali. Mas também tem uma responsabilidade muito grande por trás, né? E que a gente vai ser responsável criminalmente, civilmente, a gente pode perder a autorização para trabalhar e isso vai trazer consequências muito graves, né? Como pessoa e para as pessoas que estão junto dela, né? Para a empresa, para a sociedade. E vamos falar um pouquinho da parte de sustentabilidade para o meio ambiente também. Para o meio ambiente no também. caso de Brumadinho que você comentou, mas você poderia trazer mais dados em relação a isso, porque a gente está vendo essa crescente, né? Não só em todo o segmento empresarial, a necessidade de ter essa atenção também com o meio ambiente. E o engenheiro civil, com certeza, ele tem esse impacto. O engenheiro civil, ele está bem ligado à parte de sustentabilidade, porque para que nós possamos realizar obras, a gente tem todo um trâmite burocrático de documentação, né, de retirada das árvores, de plantar, né, tudo que vai ser feito ali, porque a gente acaba desbravando terras que, né, antes estavam permeáveis, né, e agora vão se tornar telhados que não vão ser mais permeáveis, né, como que a gente vai dar todo esse tratamento sustentável. Então, a gente tem que estar bem ligado a essas tendências. E eu percebo uma movimentação grande, não só nas empresas privadas, mas também os órgãos públicos estão trabalhando bastante a questão sustentável e com metas, né, para melhoria, para implantar também isso nas obras, né, não ser só uma coisa de obra grande, mas conseguir fazer isso, implantar uma sustentabilidade ali, um reciclado, um reuso numa casa, né, numa construção mais simples. Só que antes a gente tem que sanar muitas coisas antes, né? A gente, como engenheiro, a gente tem que enfrentar a falta ainda num canteiro de obras pequeno da carteira de trabalho, né? A falta da segurança, a falta do EPI. Então tem outras coisas que a gente ainda precisa melhorar e trabalhar num canteiro do dia a dia, né? Então a gente vê as grandes empresas, elas já são muito responsabilizadas, né? Então um edifício, você não vai ver um edifício ou um loteamento de uma empresa de nome não estar dentro dessas normas, né? Não está se adequando a isso, mas a gente tem o tio João que constrói a casa, né? E que sobe no telhado sem qualquer tipo de equipamento. Né? E ele acha que não vai acontecer nada, porque ele faz aquilo há 30 anos, né? E quem é aquele engenheiro novo ali falando para ele, ensinando ele, que ele tem que usar equipamento de segurança, ele faz aquilo há 30 anos, né? E nunca aconteceu nada, mas sempre tem a primeira vez. Então, a gente ainda tem que sanar um pouco essa situação para depois a gente ir avançando nessa parte de sustentabilidade. Mas as empresas já estão muito atentas, principalmente com o ESG, né, sendo implantado, e eu estou gostando muito. A gente participa muito dessa movimentação de sustentabilidade, a gente está vendo assim, os grandes congressos, as grandes empresas já trabalhando nesse sentido, e isso é muito importante. É muito bom, né? Ana, infelizmente a gente está chegando no final e eu vou te agradecer muito sua participação aqui no nosso programa. Espero que tenha mais oportunidades, que você possa voltar e quem sabe contar aí como é que está ficando essa parte da sustentabilidade e da atuação do engenheiro civil aí, como é que a gente vai ver no mercado. Eu que agradeço, Vanice, foi muito legal, passou rapidinho, né?
Nosso bate-papo foi muito importante, espero voltar mais vezes. Quantas vezes você precisar da gente, eu estou aqui disponível e um abraço para todos os seus telespectadores. Obrigada, gente. Até uma próxima.